Essa semana uma pessoa comentou comigo assim, eu tenho percebido que os pastores de hoje, eles não têm mais pregado o evangelho. Isso me soou meio estranho, né? E eu falei, não tem pregado o evangelho. E o que é pregar o evangelho? Aí ela falou assim, pregar o evangelho é pregar a salvação, pregar a cruz, falar que as pessoas precisam se arrepender, isso é pregar o evangelho. E aí eu fiquei pensando, será que o evangelho, ele se resume a isso? O evangelho é também isso, mas será que ele é só isso? Se a gente for prestar atenção nas pessoas que falam que estão pregando o evangelho, eles começam a Bíblia em Gênesis 3 e vão até Lucas 23. Abra comigo em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, no versículo 6, diz assim: E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Esse é o pecado. O pecado entrou no mundo, entrou no ser humano aqui, em Gênesis 3. E aí, lá em Lucas 23, se você puder abrir comigo ou só ouvir, Lucas 23, no versículo 42, diz assim: E ele disse a Jesus, o ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. Disse-lhe Jesus: Verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Então nós enxergamos muitas vezes as pessoas pregando o evangelho, que começa em Gênesis 3 e termina em Lucas 23. Como se o pecado fosse o problema e a cruz fosse a solução. Isso é verdade, amém. O pecado é o problema, a cruz é a solução. Mas é só isso? O evangelho se resume a pecado e cruz? Se nós pensarmos no evangelho como pecado e cruz, a nossa pregação, ela não vai estar completa. Não foi para isso que nós fomos criados. Não foi para isso que nós fomos chamados. A Bíblia começa em Gênesis 3? Não. A Bíblia começa em Gênesis 1. E o que está escrito em Gênesis 1? Gênesis 1 está escrito assim: No princípio criou Deus o céu e a terra. E aí lá no versículo 26, disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre toda coisa que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou a sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede frutíferos, multiplicai-vos, e enchei a terra, subjulgai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Essa palavra aqui, subjugar a terra, na verdade, no original é cuidar da terra. Então é assim, multipliquem-se e cuidem da terra, de tudo o que existe na terra. O homem precisa cuidar. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para quê? Para cuidar do mundo, para cuidar de tudo aquilo que Deus fez. E então eu fico pensando, ao invés de nós pregarmos o evangelho dizendo assim: você pecou, e se você não se arrepender e não se converter, você vai para o inferno,
Não seria muito mais adequado a gente chegar para as pessoas e falar assim, ao invés de falar, você é um pecador, falar assim, você sabe que Deus te criou à imagem e semelhança dele? Você sabe que ele criou você para você cuidar de tudo que ele fez? Você sabe que ele criou você para ter uma vida abundante? Ele criou você para você viver na graça? Você não precisa estar sob o domínio de ninguém, sob domínio de lei, sob uma ameaça de ir para o inferno. Não, você precisa enxergar o mundo e a vida como algo que é um presente que Deus te deu. Deus te deu o mundo para você cuidar. E antes disso, Ele criou você à imagem e semelhança dEle. Então você é uma criação de Deus, que Deus fez com as próprias mãos e soprou o fôlego em você. Não fica muito mais completo em relação à Bíblia do que você falar simplesmente que o pecado é um problema e a cruz ela é uma solução do problema? Então o Evangelho ele não começa em Gênesis 3 e vai até Lucas 23. Ele começa em Gênesis 1 e ele vai um pouco além da cruz. Ele vai, por exemplo, em Lucas 24. Lucas 24, no versículo 6, diz assim: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitar. Então não acaba na morte da cruz. Ele continua. Ele vai até a ressurreição, que aconteceu depois da morte. Ele começa quando Deus nos criou, quando nos deu a incumbência de cuidar do mundo, e vai até a ressurreição de Cristo. Isso nos diz muito mais do que apenas um erro, que foi o pecado, e o conserto do erro, que foi a cruz. Então, se você começar a pensar nisso dessa forma, você vai ver que, ao criar tudo, Deus foi perfeito. Um exemplo que a ciência nos dá da perfeição da criação é a distância entre a Terra e o Sol. Se a Terra estivesse um pouquinho mais perto do Sol, a gente ia morrer queimado. Se ela estivesse um pouquinho mais distante do que ela está, a gente ia morrer congelado. Então Deus criou tudo com perfeição. E criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, para cuidar de tudo isso que Deus criou. E acrescentando a tudo isso, que são céu, estrela, mar, animais, cuidar também dos seres humanos que Deus colocou sobre a terra. Esse é o nosso papel. Quando nós nos vemos como pessoas, nós temos que entender que somos criação de Deus e que temos a incumbência de cuidar do mundo. Isso é o Evangelho. Não é apenas pecado e cruz. Vai muito além disso. E o que acontece? Lá no Éden, quando a gente está lendo Gênesis, a gente vê que todo final da tarde, todo dia, Deus ia conversar com Adão. E passava para Adão orientações e trocava ideias com Adão. E aí isso acontecia no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 entra o pecado. No capítulo 6, depois, vem Caim matando Abel. Depois vem a Torre de Babel. Depois vem uma série de coisas que mostrou que o homem ele não estava sabendo cuidar daquilo que Deus deu para ele cuidar. Ele se afastou de Deus, ele não se encontrava mais com Deus, ele não conversava mais com Deus. Então Deus propôs no coração dele de novamente instituir uma forma de falar com o povo, uma forma de falar com a criação. Então ele instituiu sacerdotes, que seriam porta-vozes de Deus,
que as pessoas iam até o sacerdote para que Deus falasse com o sacerdote falasse com o povo. E aonde que eles iam se encontrar e quando? Então Deus instituiu uma vez por semana, aos sábados, eles iriam no templo falar com Deus. Por que no templo? No coração de Deus nunca esteve um prédio, um templo. Só existiu o templo porque Davi sentiu o desejo de construir uma casa para Deus. E então Salomão acabou construindo o templo de Salomão. Então era lá que Deus se encontrava com o povo e que Deus falava e passava orientações para o povo. Só que mais uma vez, o homem acabou bagunçando tudo que Deus tinha no coração. E a partir disso, então criou-se a estrutura religiosa de Israel, que era o quê? Era o sábado, o templo, o sacerdote e o sacrifício. E se você for fazer um paralelo, essa mesma estrutura religiosa criada lá em Israel é a mesma estrutura que muitos de nós seguimos até hoje. Prestem atenção que hoje também nós temos o domingo, que é o dia do Senhor, nós temos o templo, que são os prédios, as igrejas, nós temos os sacerdotes, que são os pastores, bispos, apóstolos, agora já são pais, daqui a pouco serão semideuses, e nós temos os sacrifícios, aquelas coisas que se cobra do povo, para o povo sempre estar fazendo sacrifício. Então aquela estrutura religiosa lá de trás, ela continua até hoje. Mas quando Jesus veio, Jesus disse que ele veio para encerrar a lei, para terminar a lei, cumprir a lei. Então Jesus veio, cumpriu a lei e não tem mais necessidade de ter aquela estrutura religiosa. Nós vemos aqui no Novo Testamento que não existe mais o dia do Senhor, não existe o templo, não existe sacerdote e não existem sacrifícios. Porque Jesus na cruz, ele se deu, ele se sacrificou de uma forma definitiva, um único sacrifício. Como Jesus já se sacrificou por mim, eu não tenho mais que ficar fazendo sacrifícios, eu não tenho que oferecer sacrifícios. E isso a palavra mostra muito claramente em Mateus, capítulo 9, se você puder abrir comigo. Mateus 9:13. E depois, aprendei o que significa isto. Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas para os pecadores ao arrependimento. Em Hebreus 13:16, diz assim: e não vos esqueçais de fazer o bem e da solidariedade, porque de tais sacrifícios Deus muito se agrada. O que é o sacrifício que agrada a Deus? Não é mais um sacrifício de animal, não é você subir escada de joelho, você caminhar não sei quantos quilômetros, você fazer um jejum por obrigação, como um sacrifício, nada disso agrada a Deus. O sacrifício que agrada a Deus está aqui, fazer o bem, a solidariedade, porque desses sacrifícios Deus se agrada. Então você percebe que a estrutura religiosa, ela foi derrubada no Novo Testamento. Não existe mais a obrigação de tudo isso. O templo, o que é o templo hoje? Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu não preciso estar num prédio para adorar a Deus. Eu não preciso ter um dia certo para adorar a Deus. Note que Jesus, ele não curou ninguém no templo, ele não multiplicou os pães no templo, ele não contou nenhuma parábola no templo. Como é que Jesus vivia? Como é que Jesus vivia o Evangelho? Vivendo, andando de acordo com a vontade de Deus. Ele pregava aonde ele ia, ele orava onde ele estava, ele adorava onde ele estava, ele curava onde ele estava, ele ensinava onde ele estava. Então Jesus não era preso
a templos, não era preso a lugares e não era preso a normas e leis. Ainda, muitas vezes, nós vemos hoje em dia muitas igrejas fechadas, presas em dogmas, em costumes, em leis, que nada tem a ver com o evangelho que Jesus nos deu. Como é que funciona isso na prática? Eu não sei você, mas eu fui criado na igreja e fui criado aprendendo assim que domingo era o dia do Senhor. Então eu não podia fazer nada a não ser ir para a igreja no domingo. Por exemplo, eu sempre gostei de jogar futebol. E eu sempre tive turmas que jogavam futebol domingo de manhã. Mas eu não podia ir. Por quê? Porque era primeiro a obra de Deus e depois as outras coisas. Por quê? Se você for jogar futebol, você está em pecado, porque domingo é dia de você ir na igreja. Isso é estrutura religiosa lá de trás. Nada tem a ver com o evangelho puro, com o evangelho real que Jesus nos deu. Então, no meu tempo, jogar bola de domingo era um pecado. A bola se transformava até no ovo de Satanás. Porque como que você vai jogar bola no domingo? Então, domingo era o dia do Senhor. Fazer a obra era ir na igreja. Eu não posso fazer a obra fora da igreja. Eu tenho que fazer a obra na igreja e naquele dia. Uma vez uma pessoa me falou assim: pastor, eu não vejo a hora de me aposentar para servir a Deus. Eu falei, mas espera aí, lá no seu trabalho você serve a quem? O que você faz durante o dia? Onde você trabalha, onde você estuda, na sua casa? Você precisa estar na igreja para servir a Deus? Ou você serve a Deus aonde você está com a sua vida? É isso que Jesus nos ensinou, a servir a Deus aonde eu estiver, em qualquer dia, em qualquer momento. Não existem mais sacerdotes. Eu sou um sacerdote, você é um sacerdote. Cada um de nós é um sacerdote. E o nosso sacrifício são sacrifícios de louvor. São sacrifícios que agradam a Deus, é eu fazer o bem, é eu me doar para as pessoas, é eu amar as pessoas, que é o que Jesus fez. Jesus amou Zaqueu, amou prostitutas, amou ladrões, amou todo tipo de gente. Jesus não amava o pecado, mas ele amava o pecador. E é isso que nós temos que entender. Uma vez perguntaram para mim, pastor, você ouve música do mundo? Mas, como assim? Eu vou ouvir música da onde? Do outro mundo? Eu ouço música do mundo. Nós estamos no mundo. Você tem amigos do mundo? Meus amigos são da onde? São ETs? Eu tenho amigos do mundo. Eu preciso fazer a obra onde eu estou. Se eu me fechar numa bolha, que evangelho que eu vou pregar? Não adianta eu falar que as pessoas estão em pecado. Não adianta eu falar que as pessoas precisam se converter. Eu preciso testemunhar com a minha vida que não é pecado e conversão apenas. É pecado, conversão, ressurreição, nova vida, vida na graça. Isso é o evangelho pleno. Isso é o evangelho que eu vejo aqui na Bíblia. É isso que a Bíblia nos mostra aqui. Aquela ideia de que domingo é o dia do Senhor, que fazer a obra é só na igreja, que tem um sacerdote, que precisa de sacrifício, isso não está mais em nós. Isso não mora mais em nós. A partir que Jesus veio, toda essa estrutura religiosa caiu por terra. E eu vejo aqui na Bíblia que quando você se dá conta disso, quando você percebe que o Evangelho começa em Gênesis 1 e vai até depois da ressurreição, você passa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Como é que nós devemos enxergar o mundo? Como pessoas e coisas que nós precisamos cuidar, porque foi para isso que Deus nos chamou. Quando você olha a estrutura religiosa de hoje, igrejas fechadas, onde você não pode fazer nada fora da igreja, você não pode se contaminar com o mundo,
Você está cuidando de quem? Da sua religião? Foi para isso que você foi chamado? Você foi chamado para cuidar de tudo o que Deus criou. Você foi chamado para cuidar da natureza, você foi chamado para cuidar dos animais, para cuidar das pessoas. Deus criou tudo e nos entregou nas nossas mãos para que nós cuidássemos de tudo que Ele criou. E como é que eu vejo, como é que é a visão da nossa igreja? Como é que é a visão de evangelho que a nossa igreja tem? É menos religião e mais compromisso com Deus. É menos lei e mais graça. É menos obrigação e mais fazer as coisas por amor. É uma igreja onde não precisa ter um templo para estar com Deus. É uma igreja que eu estou com Deus em qualquer lugar que eu esteja. É uma igreja que não precisa ser no domingo para se encontrar com Deus. É uma igreja onde eu me encontro com Deus todos os dias, de domingo a domingo. É uma igreja que não precisa de sacerdotes, porque cada um de nós é um sacerdote. Não precisa de ninguém mandando fazer isso ou aquilo, porque o nosso coração tem um compromisso com Deus. E eu e você, nós somos sacerdotes de Deus, chamados para cuidar do mundo. E é uma igreja onde eu não preciso fazer sacrifícios. É uma igreja onde as pessoas fazem as coisas por amor, onde as pessoas se preocupam com o próximo, onde as pessoas se preocupam em ser instrumento de Deus, cuidar das pessoas, cuidar da criação toda de Deus. É uma igreja que tudo que ela faz para a glória de Deus. Ela não faz para a sua própria glória, ela não faz para ter fama, ela não faz para ser grande ou pequena, ou bonita ou feia. Ela faz para a glória de Deus. Esse é o evangelho que eu vejo que vai de Gênesis até depois da ressurreição. Não é o evangelho simplesmente de pecado e cruz. O evangelho de pecado e cruz é parte do evangelho. Nós somos chamados para pregarmos e para vivermos o evangelho pleno, o evangelho completo, e cumprirmos o nosso chamado, o nosso propósito. Deus nos criou para nós cuidarmos de tudo o que Ele fez. Nós temos cuidado das pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor. Nós temos sido bênção. Nós temos vivido esse evangelho pleno, um evangelho que não está preso numa caixinha, naquela estrutura religiosa de sábado, templo, sacerdote e sacrifícios. Não existe mais isso. Não existe mais um dia. Todo dia é dia de estar com Deus. Não existe mais um lugar. Todo lugar é lugar de estar com Deus e fazer a obra de Deus. Não existe mais um sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. E não existe mais sacrifícios. Existem sim atos de amor, atos de preocupação com o próximo, atos de fazer as coisas para agradar a Deus e para abençoar o próximo.